Boa noite a todos. Hoje é dia 19 de maio de 2022. Nosso grupo novamente está reunido para hoje estudar o quinto capítulo da Gita, o Yoga da Renúncia à Ação. Eu pediria ao Rubens que, então, por gentileza, proceda à leitura e aos estudos de hoje, agradecendo a todos por estarmos hoje reunidos novamente. Muito obrigado. Namastê. Boa noite a todos. Hoje nós iniciamos o quinto capítulo, que algumas pessoas chamam de Karma, Sannyasa, Yoga. É um capítulo mais curto que o anterior, são 29 versos, né? E ele trata agora da via espiritual da renúncia aos frutos da ação, né? O capítulo vai começar apresentando a tensão que existia na tradição indiana entre a via de sannyasa, que nós já vimos aqui, ou jnana marga, a via do conhecimento, a seção do conhecimento, o karma kanda lá dos Vedas, né? Então, a via de sannyasa, dos monges e ascetas, que naquela época renunciavam à vida em sociedade, e a via de grihasta, né? Ou seja, a via do karma marga, né? Daqueles que vivem a vida em família. Grihasta remete a essa ideia de vida familiar. Então, Arjuna pergunta a Krishna qual caminho é melhor, dando oportunidade para que o Krishna lhe revele a pura, Shuddha, via de síntese de ambos os caminhos. A via da ação necessária, realizada em espírito de renúncia interior, né? E a via prática do conhecimento que leva à sabedoria e à realização final. Agora, esse quinto capítulo é um capítulo que induz os leitores não iniciados, né, a considerar o texto contraditório. Assim, porque, numa primeira impressão, parece que o texto oscila entre o entendimento de que o Ser Supremo não seria uma pessoa, e sim um princípio impessoal e transcendente, Brahman, conforme a gente vai ver mais para o final do capítulo, a partir do verso 23, e o entendimento de que Krishna seria o próprio Ser Supremo e não o seu representante, né? Que é como os Hare Krishnas, por exemplo, eu gosto de ler o texto. Então, enquanto o quarto capítulo ele focou mais na ideia de síntese desses dois caminhos, esse quinto vai explicar como é que essa síntese é possível de se alcançar pela renúncia, não à ação necessária, mas aos seus frutos. Como a gente já tinha visto, né, para tratar da síntese dos dois caminhos, o quarto capítulo introduziu aquilo que não aparece com esse nome no texto, mas que nós identificamos assim, introduziu Shuddha Pranayama,
Está lá no 4º capítulo, né? Cujo segredo ele se oculta no entendimento dos movimentos contrários de inspiração e expiração. Por quê? Porque está aí a chave para se compreender, inclusive, a meditação. Essa chave, na verdade, representa uma diksha do Shuddha Yoga, ou seja, representa uma iniciação. Ela revela aquilo que fica oculto ao leitor comum, né? Então, se eu fosse fazer uma metáfora, vamos pensar no pêndulo de um relógio, né? Então, assim como no movimento de um pêndulo, antes da mudança de sentido, ocorre no milésimo de segundo, numa fração de segundo, ocorre um momento de não movimento, você vai, para, desce, para e volta, né? Então, do mesmo modo, entre a inspiração e a expiração, ocorre esse instante de quietude. Quietude por quê? Porque quando a gente inspira, a gente sabe daquele mantra natural da respiração, né? Que é o Hamsa, né? Então, quando eu estou inspirando, existe esse mantra, eu começo a pronunciar, né? E quando eu expiro, eu termino de pronunciar o Hamsa. E existe um intervalo, que é exatamente quando eu mudo da inspiração para a expiração e da expiração para a nova inspiração. Então, esse intervalo, ele simboliza a unificação dos campos interno e externo do ser. É nesse momento de silêncio, que eu não estou respirando, e de ausência de movimento, é nesse momento em que a respiração permanece suspensa, antes de cada inspiração e expiração, é nesse momento que a gente tem aquilo que mais se aproxima da ideia do ser se manifestando na unidade. Nessa unidade de Ram, Aham, do Jiva e Sa, do Atma, a testemunha, né? Então, esse é o momento de unificação dos campos interno e externo do ser. Nós já tratamos disso em vários outros encontros, né? Eu tratei em várias outras ocasiões, em textos, inclusive, né? Que é disso que trata a metáfora do cisne, né? Que é aquela metáfora da unificação, da metáfora dos 2 pássaros dos Vedas, que nós já falamos, né? Que é quando esse cisne, que é a unificação do ser, né? Ele é o próprio nome Hamsa, que indica a nossa unificação e indica também a ideia, né, desse domínio sobre os sentidos, né, quando a tua mente, as águas tranquilas do lago da tua mente, elas estão serenas, né, e possibilitam, então, refletir a luz do ser. Então, é sobre essas águas tranquilas que navega o cisne Hamsa. Mas a gente já viu isso em outras oportunidades. Aqui eu estou trazendo a ideia, porque no capítulo passado ele falou do Shuddha Pranayama, nesse a gente vai retomar disso de uma maneira mais sutil, e já vai mostrar também como isso encaminha
para a ideia de meditação, né? Então, essa é a introdução, assim, que eu queria fazer, né? E que a gente tem que se lembrar que o simples foco na respiração material no início das práticas de meditação, só isso já nos leva a acalmar a mente. Eu estou falando da respiração do pranayama paracrítico ainda, né? Só isso já nos acalma. Quando eu alcanço, então, aquela compreensão, como o senhor Eurípides lembrou a gente do encontro passado, que o Shuddha Pranayama é totalmente mental, é porque a respiração já está nesse nível automático, mas nem por isso eu deixo de estar trazendo o mundo para dentro de mim e de dois saindo para o mundo, nesse movimento de ligar o externo com o interno, né? Que aí é o que eu teria no Shuddha Pranayama, que é aquele modo de estar no mundo, onde eu vou poder cumprir essa ação, onde você renuncia não à ação ela mesma, mas ao fruto da ação. Então, para não me estender muito nessa fala, e para seguir aqui o nosso programa, né? A gente, quando inicia o estudo do capítulo, até para ir entrando também no clima, e formando a egrégora, e lembrando como o próprio Vanildo trouxe para a gente, né? A compreensão de que um membro do Shuddha Dharma, o Sr. Sommer, né? Ele lê alguns versos da Bhagavad Gita como se fosse um mantra, e na verdade a gente viu também que no treino das pessoas na Índia, né, para conhecer, para se introduzir assim, no ambiente espiritualista, eles têm a Gita inteirinha, como se fosse expressão de mantras, daí chegar inclusive a decorar o texto, como nós já vimos. Então é claro que a própria intuação do texto já tem uma energia que vai colocando a gente em sintonia com esse trabalho que a gente quer realizar. Então, dentro do plano de hoje, nós vamos fazer a leitura do capítulo completo, primeiro em sânscrito, e depois traduzido, né, acompanhado pelo Forrester, hoje rapidamente. E na próxima semana, se tudo correr bem, a gente faz a leitura verso a verso, escolhendo alguns versos para se analisar a gramática e a sintaxe do sânscrito e fazer uma discussão rápida. E como esse capítulo é menor, existe uma possibilidade de que a semana que vem a gente o encerre. Mas não é certo, vamos ver como as coisas caminham. Se tiver qualquer problema, vocês se manifestem, por favor. Tá bom? अथ पञ्चमोऽध्यायः सन्न्यासयोगः अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् श्रीभगवान् यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
Sannyasa-yogo nama panchamo adhyayah. Então, boa noite, Augusto. Vi que está chegando aí, né? Tudo bom? Então, vamos começar a leitura do 5º capítulo. E hoje a gente vai fazer a leitura, então, completa, né? Desse capítulo que o Ferenstein chama o Yoga da Renúncia da Ação. Vamos fazer uma leitura rápida, com poucos comentários, para que depois a gente tenha tempo de discutir isso com mais detalhes, né? Então, primeiro verso. Arjuna disse: louvas a renúncia, sannyasa, as ações, ó Krishna. E depois, louvas o yoga. Qual dos dois é melhor? Diga-me com certeza. Então, aqui as opções de tradução, cada um vai tendo de acordo com a sua visão de mundo, com a escola que está afiliado, mas existem várias possibilidades, né? Eu, onde possível, eu vou fazer algumas observações para aproximar mais aqui do modo como a gente entende o texto, né? Então, eu já leria assim: você louva a renúncia à ação. E depois você louva o yoga da ação. Não é o yoga. É o yoga da ação. Quer dizer, você está dizendo para renunciar à ação, depois você está dizendo para agir. Mas agir de um tal modo que você vai chamar de yógico, né? Às vezes os autores chamam de karma yoga. Eu não gosto de traduzir direto, porque essa palavra karma yoga, ela já está muito formatada, recortada. É o yoga da ação aqui, né? Então, o verso 5.2 diz assim: a renúncia e o karma yoga. Então, de novo, eu não gosto assim, eu prefiro assim, ó. A renúncia à ação e o yoga da ação são os dois temas que ele tratou no capítulo anterior, que aqui está sendo retomado. Está falando dessas duas vias, de renunciar à ação e de realizar esse yoga da ação, que envolve a renúncia não à ação ela mesma, mas ao fruto. Então, essa renúncia à ação e o yoga da ação, ambos conduzem à suprema fortuna. Mas dos dois, o yoga da ação é melhor que a renúncia à ação. É o que eu já mudei, já não li o Karma Yoga, né? Então, o terceiro verso é um verso já que eu acho muito importante, porque essa palavra sannyasa, aqui ela começa a ganhar um novo sentido. Então, a verdadeira renúncia, o que é sannyasa, já vai ser dado nesse verso terceiro, que diz assim, ó: aquele que não odeia nem deseja nada deve ser conhecido como um renunciador perpétuo, ou seja, como um renunciante de fato, de verdade. O verdadeiro renunciante é aquele que não odeia nem deseja nada. Pois sem a influência dos pares e opostos, ele facilmente se liberta da escravidão, ou Arjuna dos braços fortes. Então, verso 4. O Sankhya e o Yoga são diferentes. Quer dizer, o que ele está chamando de Sankhya aqui é o Jnana Yoga, ou seja, a via da renúncia à ação, a via do conhecimento, que é a mesma coisa. Isso é sinônimo de Jnana Yoga. É o yoga lá do Advaita Vedanta, que é a via do conhecimento, do Jnana, ou a via da renunciação. Então, esse Sankhya Yoga também pode ser lido como
como o Jnana Yoga e o Karma Yoga, vai, se eu quiser falar de 2 yogas. Mas o Sankhya Yoga são diferentes, declaram os simples, mas não os eruditos. Por quê? Porque recorrendo adequadamente a um método apenas, o praticante encontra o fruto de ambos. Ou seja, ou se eu estou envolvido com a renúncia da ação, ou se eu estou envolvido com o yoga da ação, em ambos os casos, eu posso ser bem-sucedido se eu descobrir esse segredo, né? Que é, na verdade, a renúncia ao fruto da ação, que é o que de fato importa. Esse é o segredo que ele diz aqui, ó, se eu recorro adequadamente. Quer dizer, se em todas as ações eu estou renunciando ao fruto, eu estou atendendo de uma vez só os 2 caminhos. Quais são os 2 caminhos? Que é o dilema de Krishna, do Arjuna, de Arjuna, né? Ou ele age como um kshatriya, como um príncipe guerreiro, na via da ação, segundo o karma marga ou o karma kanda, ou ele faz como ele queria lá no 1º e 2º capítulo, desistir de tudo e virar um monge renunciante. E segue a via da não ação, que ele vai desistir de se engajar no seu dever de príncipe, né? Mas aí o Krishna diz, existe um meio de você atender os 2 caminhos, se você simplesmente renunciar ao fruto da sua ação. Então, o verso 5 vai dizer, o estado atingido pelos seguidores do Sankhya também é atingido pelos seguidores do Yoga. Aquele que vê o Sankhya e o Yoga como uma coisa só, vê corretamente. Então, é exatamente aqui, é o que eu estava dizendo, né? No caso do Sankhya, ou lá no caso da compreensão que o Arjuna tem, ou ele age como um kshatriya, ou ele age como um asceta, um renunciante. E o Sr. Krishna vai dizer, não, essas 2 coisas podem se dar juntas. O que parece problemático, como eu mencionei no início. Parece contraditório, são as contradições do texto, né? Mas não tem contradição se eu faço essa leitura mais vertical, né? Então, o verso 6. Mas a renúncia, ó Arjuna, dos braços fortes, é difícil de atingir sem o yoga, ou seja, sem a prática, sem a ação. Por quê? Porque a verdadeira renúncia é aos frutos da ação. O sábio, jungido no yoga, se aproxima em pouco tempo de Brahman. Aquele que está jungido no yoga, que purificou a si mesmo, que sujeitou a si mesmo, que subjugou os sentidos e cujo si mesmo se tornou o si mesmo de todos os seres, embora haja, não é maculado. É um pouco que a gente vinha comentando, né? Agora vem um grupo aqui de versos, do 5.8 até o 5.11, pelo menos, né? Onde ele vai tratar daquilo que nós já vimos detalhadamente, né? Que é essa ideia de fazer a inversão do funcionamento do ser. De um funcionamento orientado pelos gunas, né? Pela matéria, com um funcionamento atmapada, orientado pelo espírito. Então, o verso 5.8 vai dizer, nada faço. Assim reflete o jungido e conhecedor da realidade, enquanto vê, ouve, toca, cheira, come, anda, dorme e respira. Fala, excreta, agarra os objetos com as mãos,
abre e fecha os olhos e sustenta. Os sentidos repousam nos objetos dos sentidos. Aqui já começa a lembrar a metáfora da tartaruga, que pede para que eu recolha os sentidos dos objetos dos sentidos para baixo do casco. Do mesmo modo que a tartaruga recolhe os seus membros para baixo do casco, a gente recolhe para o coração, né? Então, aquele que age atribuindo todas as ações a Brahman, ao fundamento universal, e tendo abandonado o apego, não é maculado pelo pecado, como uma folha de lótus não é maculada pela água, né? Tendo abandonado todo apego, os yoguins, executam ações de autopurificação com o corpo, a mente, a faculdade da sabedoria e mesmo somente com as faculdades de cognição e ação. Então, aqui começa a aparecer a ideia da Naishkarmiya, né? A gente vai ver isso a semana que vem, quando voltar a esses versos, né? Mas, quer dizer, essa não ação, esse nada faço, que ele se refere ali no início do 5.8, se eu conseguir entender que é o nada faço da minha natureza egóica, aí eu vou entender que toda a minha ação ela não pode causar mácula, porque eu estou sendo um instrumento da divindade, eu estou me entregando a esse trabalho, né? Então, o 5.12 vai dizer: o jungido, tendo abandonado o fruto da ação, alcança a paz derradeira. O não jungido, agindo pelo desejo e apegado ao fruto da ação, é agrilhoado pelo karma. O jungido, quer dizer, ele escolheu essa palavra aqui, que pode deixar a gente assim meio em dúvida. É que a palavra é yukta, é aquele que é unificado. Numa referência, quem que é o yukta? É o yogi, né? Então, aquele que está na via do yoga. Então, o yogi, né, que está na via do yoga, né, está na via desse engajamento com esse entendimento da ação no mundo, quando ele abandona o fruto da ação, ele está tranquilo, está em paz, né? Agora, aquele que é o não yukta, ou o não yogi, né? Se ele estiver agindo pelo desejo e apegado ao fruto da ação, em qualquer de suas ações, né? Ele vai estar sabendo, consciente disso ou não, ele vai estar agrilhoado. Então, a renúncia a todas as ações com a mente, renunciando a todas as ações com a mente que está assentada, feliz e soberana dentro da cidade de 9 portas, 9 portões, ou seja, o corpo, a essência incorporada, Derrim, em verdade nem age, nem faz agir. O que é a cidade? Por que a cidade de 9 portas é o corpo, né? Porque as 9 portas são os 9 orifícios, né, que nós temos. E Derrim, literalmente, quer dizer aquilo que está incorporado, que está dando vida para essa cidade. Ou seja, Jiva, que é a alma, não o Atma, mas é aquilo que segue reencarnando, evoluindo, despertando. A ideia da alma é alcançar o estado átmico, é se tornar um Jivatma, né? Mas o Jiva, ele é desse ambiente controlado pela matéria, né? Então ele tem
o ego, né? Que, em geral, dá o sentido de identidade para o Jiva, né? O sentido de eu, meu, eu sou, tudo isso o Jiva individual alcança. E à medida que esse Jiva vai se purificando, purificando, vai ficando cada vez mais sutil a sua matéria densa, né, os seus corpos, então ele vai se aproximando do estado de Atma. A gente fez a metáfora no encontro passado com o abajur sujo e o abajur que deixa passar 100% da luz da lâmpada. O abajur limpo, transparente. Né? Então, verso 14 já. O Senhor do corpo, quem é o Senhor do corpo? É o Jiva, né? Ele não cria nem a atividade, nem as ações do mundo. Agora, esse verso aqui, ó, esse o Senhor do corpo, eu falei o Jiva aqui, né? Mas esse verso é muito controverso. Eu vou ler o verso como está aqui. O Senhor do corpo não cria nem a atividade, nem as ações do mundo, nem tampouco a união entre a ação e o seu fruto. É o ser próprio do fundamento universal, ou seja, de Brahman, que estimula a ação. Então, por que esse verso é controverso? Porque os tradutores podem escolher interpretar de maneiras aqui legítimas e diferentes, né? Qual é a diferença? Eu posso dizer que o Atman causa ou não causa toda atividade? Onde é que está a causa da atividade, né? Para o pessoal que acha que a Gita é metade yoga, metade a epistemologia do Sankhya, aqui é um ponto caríssimo, né? Porque a atividade só se dá no nível da Prakriti. Agora, aqui, não é bem esse Sankhya, é um Sankhya da Bhagavad Gita, né? Então, agora, dependendo da leitura que eu faço desse verso, eu posso privilegiar uma e outra coisa. A gente não precisa aqui fazer a opção agora. Mas é claro, vamos dizer, eu particularmente, né, eu tendo, em função da minha visão de mundo, né, a achar que o que anima a matéria, em última análise, é o Atman. Então, tudo aquilo que se dá na matéria não se dá de maneira totalmente independente, né? Porque a matéria, no limite, seria o espírito condensado, né? Vamos dizer assim. Ou seja, é a própria matéria do espírito. Nessa leitura mais ligado ao yoga da Bhagavad Gita, ou aquilo que a gente vem chamando aqui de Shuddha Yoga. Né? Mas isso não é, em absoluto, consenso, muito pelo contrário. Aqui a leitura pode ser feita da maneira oposta e com todas as razões e motivos para estar muito bem aceitado. Você pode argumentar isso com igual força. Esse é um verso que é assim. Vai depender da nossa leitura dos demais para escolher como se encaminha aqui, porque as duas leituras são, pelo sânscrito, possíveis. Parece assim, né, para mim. Então, verso 16. Mas para aqueles cuja ignorância de si foi destruída pelo conhecimento, seu conhecimento, como o sol, ilumina esse Supremo. Ignorância de si, o que é esse si, né? Para mim é o Atman.
Então, mas para aqueles cuja ignorância do Atman foi destruída pelo conhecimento, seu conhecimento como o sol ilumina esse Supremo. E olha que interessante, ele está enfatizando aquela via do Sankhya, ou seja, que a gente está chamando aqui a via do conhecimento, a via da não ação, e ele argumenta, né? Se eu elimino a minha ignorância, e se eu de fato tenho essa visão lúcida, né? Nesse exato momento, eu não consigo mais agir de maneira apegada, porque meu ego está em silêncio, eu estou agindo como uma expressão desse Atman que despertou, então a minha renúncia ela vai ser, na verdade, com relação ao meu desinteresse pela ação, ou seja, aos frutos da ação. Então ele está argumentando por isso, como ele falou lá antes. Pelos dois caminhos, se eu for no fundo e entender adequadamente, conforme propõe a síntese do Shuddha Yoga que ele está revelando agora, embora aqueles caminhos seja mais difícil da pessoa descobrir e perceber isso, de alguma maneira é possível você seguir por lá e chegar no mesmo lugar. Né? Então, aqueles que têm suas faculdades de sabedoria centradas nisso, seu si mesmo imerso nisso, que tem isso por base, isso por objetivo supremo, eles vão e nunca mais sofrem o renascimento, pois todas as suas máculas são lançadas fora pelo conhecimento. Pelo conhecimento, ele está dizendo aqui, né? Então, os eruditos veem o mesmo. Vou melhorar um pouquinho só. Os eruditos são os que veem o mesmo num Brahmane dotado de compreensão e boas maneiras, numa vaca, num elefante, ou até num cão ou num cozedor de cães. Ou seja, é um jeito assim um pouco forte de falar sobre o conceito de Bhavana para a gente, né? Que é a unidade de todas as coisas, né? Então ele está dizendo, o verdadeiro sábio, ele chamou de erudito aqui, né? É aquele que olha tanto num Brahmane como em qualquer ser vivo a presença do mesmo princípio divino, a expressão da vida. Mesmo aqui na Terra, aqueles cuja mente está estabelecida na igualdade veneram a criação, pois o fundamento universal, o Brahman, é isento de defeitos e sempre igual. Por isso estão estabelecidos no fundamento universal, em Brahman. Eu só não gostei desse vencer a criação. O que quer dizer vencer a criação? Eu não entendo. Na verdade, a ideia aqui é, mesmo aqui na Terra, aqueles cuja mente está estabelecida na igualdade venceram o ciclo de nascimentos, o ciclo reencarnatório. É isso que você vence, né? Não a criação. Verso 20. O yogin não deve regozijar-se ao obter algo querido, nem deve agitar-se ao obter algo não querido, ou seja, algo desagradável. Com a faculdade da sabedoria estabilizada, o conhecedor de Brahman, livre de toda confusão, encontra-se estabelecido em Brahman, no fundamento universal. Ou seja, essa é a característica, essa que é dificílima, né? Essa que é dificílima, que a gente só fala disso teoricamente. Poucas pessoas
que eu conheci podem ter falado que experimentado disso. Eu acho até que conheci alguém que se aproximou muito disso, de se regozijar mesmo no maior sofrimento, mesmo no maior padecimento, mesmo na doença mais grave, mesmo com todas as dificuldades, aquilo que normalmente a gente não suportaria, e a pessoa ainda assim está tranquila e está em paz, né? Então esse é o yogi. Esse é aquele que não tem apego aos frutos da sua ação, né? E que faz da sua ação um modo de obter conhecimento, sabedoria, né? Daí a unificação das duas vias, de novo, né? Aquele cujo si mesmo não se apega aos contatos externos encontra alegria em si mesmo. E aquele cujo si mesmo é jungido no yoga, ao fundamento universal, alcança a alegria imutável. Então, a ideia de jungido a gente já viu, que é a ideia do yukta, né? Então, aqui só como exemplo, não vou falar sempre desse exemplo, mas é porque eu testemunhei com esses olhos, então eu acho importante, porque o testemunho é um critério de verdade para muitas escolas ainda. Você testemunhar é você validar alguma coisa, você dá o testemunho. Claro que às vezes a gente dá falso testemunho, mas o testemunho já é um indício muito forte, né? Quando uma testemunha, por exemplo, quem trabalha aí, que é Augusto, né, com a área jurídica, sabe que uma testemunha é vital para provar a verdade de uma tal assertiva lá. A testemunha, ela é decisiva. Eu não vou falar que ela é um critério de verdade absoluto, né? Por exemplo, a testemunha, sei lá, na química, na física, em ciência, assim, pode ter um valor menor, né? Porque o que importa é a experimentação, né? Mas também não sei, a testemunha talvez até aí entre, eu não saberia agora entrar nesses dados epistemológicos. Mas aqui essa testemunha, né? Não sei o que eu estava falando disso, eu me perdi agora. Eu ia dar exemplo, porque eu testemunhei com os meus olhos. Isso que eu ia dizer, né? Então, eu assisti uma pessoa apagando, vamos dizer assim, né? Até muito próxima da morte, né? De um sofrimento excruciante. E que, quando falava, irradiava paz, não só para ela, mas para todo mundo que estava em volta. Tanto assim que não era ele que precisava do consolo das pessoas, mas as pessoas se consolavam com a presença dele. Embora ele já não tivesse, nesse momento, mais força para nada, mas não pedia. Ele iniciava a conversa, encerrava e falava, agora eu quero descansar. Ou seja, ele estava muito bem, né? Porque ele encontrava, como fala o verso 21, a alegria em si mesmo. Então, eu já testemunhei isso. Isso tem um certo valor epistemológico, embora não seja absoluto. Então, não estou dizendo aqui que isso é uma verdade absoluta. Estou dizendo que esses meus olhos já testemunharam a verdade desse verso 5:21. Eu já vi isso aqui acontecer, né? Na minha vida, isso é só teoria. Eu não tenho essa capacidade, mas eu já vi, pelo menos, eu já testemunhei, né? Assim, não tenho essa capacidade totalmente desenvolvida, mas em relação à média das pessoas, é claro que todos nós que seguimos a via do yoga, a gente já avançou um bom bocado, né? Então é claro que a gente já vive uma parte disso, mas não
naquela perfeição, como o verso pede aqui. Então, 22. Pois as fruições nascidas do contato são, em verdade, úteros de dor, tendo um princípio e um fim. O sábio não se deleita nelas, ó filho de Kunti. Essa palavra úteros de dor não significa nada, né? A tradução literal pode ser essa, mas é porque a palavra em sânscrito, que é ioni, pode ser traduzido com essa coisa que representa o órgão sexual feminino, mas ela também tem outras traduções, como, por exemplo, fonte, origem, né? Então, pois as fruições nascidas do contato são, em verdade, fonte de dor, tendo um princípio e um fim. O sábio não se deleita nelas, ó filho de Kunti. Em verdade, o homem capaz de suportar os embates nascidos do desejo e da ira aqui na terra, antes de se libertar do corpo, ele é um jungido, um homem feliz. Então, olha só o segredo. E por que que eu não alcancei, mas os meus olhos já testemunharam? Como é que eu vivencio esse momento de estar absolutamente tranquilo ante qualquer experiência de prazer ou da dor mais excruciante? Eu experimento isso se eu tenho essa disciplina espiritual do yoga, do engajamento na ação, da via da ação com renúncia ao fruto da ação, que me diz, né, para suportar todos os embates nascidos do desejo. Por quê? Porque eu já estou me comprometendo por disciplina a não desejar o fruto das minhas ações. Então é esse meu treino que vai me dando musculatura, vai me dando preparo físico, vai me dando condicionamento para quando vierem as experiências difíceis, você está tranquilo. Então, se a pessoa está bem condicionada, ela vai para a neve e pula num lago de água gelada. Agora, se eu não me preparei para isso, eu vou na neve tremendo de frio. Se eu pular na água, em 15 segundos, 1 minuto, eu já estou quase morrendo. Agora, se a minha vida foi uma preparação, lembrando que tudo nessa vida que vem dessa natureza material, né, tem essas características dos gunas, e que o nosso funcionamento não pode ser guna para, mas cada vez eu me lembrar que tem que ser atma para, e sempre agir pelo coração, eu vou aprendendo a me assentar no coração. Agora, de novo, desse processo, eu sei pouco, porque vivi muito pouco disso, mínimas experiências. Mas esses olhos já testemunharam quem viveu muito disso. E eu acompanhei muitas experiências. Não é coisinha de ouvir falar de um fim de semana. Eu acompanhei mais de 40 anos de experiências de todos os níveis e, assim, com a sabedoria de ocultar essas experiências do mundo, né? Então, para que as pessoas comuns do mundo visualizassem assim, uma coisa só muito rude, às vezes muito áspera, que era para afastar mesmo as pessoas e não terem contato com o que estava acontecendo no nível mais profundo. Mas se você tem aquele olhar aberto para saber o que está se passando, aí você detectava o que estava por trás daquela aridez, e aí eu fui acompanhando esse processo de desabrochar dessa capacidade até chegar a aquilo que hoje em dia as pessoas chamariam de realização espiritual. Por muito menos eu vi as pessoas ganharem uma série de títulos aí.
mas que quem de fato alcança, nem com isso está preocupado. Com nenhum título, com nenhum nome, com nada, né? Então, eu vou terminar o texto. É de fato, o 24 eu já li. Ah, não, é o 24 agora. É de fato um yogin, um yogi, aquele que tem alegria interior, regozijo interior e logo luz interior, tendo se tornado ou se identificado, né, o fundamento universal, o próprio Brahman, se aproximar de Brahman. Ele se aproxima, aqui eu não gosto da tradução, da extinção no fundamento universal. Ele se aproxima do Brahma Nirvana. É muito mais bonito falar isso. Agora, vou traduzir Nirvana por extinção. Tá bom. Se eu sou muito, não sei, pessimista talvez, né? Eu prefiro Brahma Nirvana, mantém a palavra, né? Então, que se aproxima do Brahma Nirvana. Foi esse processo que eu testemunhei por 40 anos. Eu fui dando pequenos passos nessa direção, mas acompanhei o que é esse processo acontecendo na vida real de uma pessoa até chegar ao que ele chama de extinção no Brahma Nirvana. Ou seja, porque Brahma Nirvana geralmente você associa com a ideia de morte. E por uma espécie de licença, a gente fala assim de muitas pessoas, ele alcançou o Brahma Nirvana. Mas isso não é verdade, né? Mas a gente diz que está se aproximando. Alcança o Brahma Nirvana quem a vida toda buscou esse caminho e a vida toda encaminhou essas experiências. Aí você vai vendo ela em vida e morrendo a cada dia para a matéria. Então, o Brahma Nirvana dela se dá em vários nascimentos em vida. Até a pessoa dizer, olha, eu já estou na minha segunda vida nessa encarnação. Eu já vivi 3 encarnações, eu já estou na encarnação que normalmente seria daqui a 200 anos, sei lá. Dando assim, brincando um pouco com as palavras, né? Então, eu estou morrendo em vida. Estou mortificando a minha natureza material em vida. Aí sim, quando eu vou me aproximando do desligamento do corpo, esse é de fato uma experiência de Brahma Nirvana. Então, isso, esses meus olhos testemunharam. Até porque um dia, daqui a muitos séculos, sei lá, talvez eu vá passar por uma experiência assim. Mas eu já estou aprendendo como ela é. A gente aprende pelos livros e aprende pelo exemplo dos grandes seres, né? Que são... Daí a importância do que se diz da tradição Guru Shishya Parampara, né? Que é a transmissão de mestre a discípulo. Claro que depois o Shuddha diz que a gente tem que se tornar independente disso, porque a gente tem que alcançar a realização com as nossas próprias luzes e não seguindo a luz de ninguém. Mas o exemplo, é claro que o exemplo é que nos forma, igual um professor forma um aluno. Então, eu tive os meus gurus, eu tive todo exemplo. E agora o meu desafio é caminhar com as minhas próprias pernas, né? E todos nós, no certo sentido. Então, extinção no Brahma Nirvana, é o 5.24. Então, 25. Os videntes, cujas máculas esgotaram-se, cujas dualidades foram destruídas, que são controlados em si mesmos e se deliciam com o bem de todos os seres, alcançam eles a extinção no Brahma Nirvana. Alcançam eles o Brahma Nirvana. Aqui ele diz extinção no fundamento universal. Mas extinção no fundamento universal não dá essa ideia de Brahma Nirvana, é melhor manter. Então, 5.26. Para os ascetas que conhecem a si mesmos, livres do desejo e da ira, com a mente controlada,
a extinção no fundamento universal está próximo. O Brahma Nirvana está próximo. Então, 5:27. Aqui é incrível, né? Que agora eu fecho, que eu vim construindo lá no 4º capítulo. Que é toda essa ideia do que é esse entendimento da vida e do nosso engajamento na ação na vida. Que é o entendimento que nos dá pelo Shuddha Pranayama. Que me dá o quê, o Shuddha Pranayama? O modo de eu me portar na vida, perante a vida, o modo de eu agir na vida. Aí o verso 27 vai dizer: fechando-se a todos os contatos externos e fixando o olhar entre as sobrancelhas, fazendo a inspiração e a expiração fluírem homogeneamente no nariz. Tem gente aqui que vai achar que ele está falando de um pranayama pracrítico. Mas não. Se eu sei ler o que está por trás dessas palavras, ele está tratando aqui do Shuddha Pranayama, mais ou menos em conformidade com o que descreve o senhor Hansa Yogi, e sobre o qual que o Sri Janardana fez um resuminho e apresentou isso na forma de um artigo que já foi lido aqui por nós, né? Então está aqui a ideia de Shuddha Pranayama, que nós vimos na semana passada. Não precisa repetir agora, né? Então o sábio, de sentidos, mente e faculdade da sabedoria controlados, que tem a libertação como objetivo supremo e encontra-se permanentemente isento de anseio, medo e ira, ele é verdadeiramente liberto. Conhecendo a mim, olha aqui de novo, conhecendo a mim como aquele que se alimenta da ascese sacrificial, o grande Senhor de todos os mundos, o bondoso amigo de todos os seres, ele alcança a paz. Esse ascese sacrificial dá para entender, mas também não dá para entender. Então vamos manter o sânscrito, que são os termos técnicos da nossa linguagem que merecem ser mantidos, né? Aquele que se alimenta do yagna e de tapas. São as duas palavras que aparecem no sânscrito, que ele traduz por ascese sacrificial. Tapas quer dizer austeridade. É aquela vida austera. E yagna é lembrando disso, que eu tenho que fazer o sacrifício do ego, ou seja, silenciar o ego, que é na escarmia, ou seja, que é o desapego ao fruto da ação. Quando eu realizo tudo isso, eu alcanço aquilo que o senhor Eurípides falou no encontro passado, que é o sagrado ofício, que toda a minha ação no mundo se torna um sagrado ofício. E é isso o que significa a renúncia da ação. É fazer da sua ação um sagrado ofício. Mas não há jamais se omitir da ação, como se entendia na Índia escapista da antiguidade e em muitas organizações religiosas que sobreviveram até os dias de hoje, onde as interpretações escapistas ainda têm lugar. Mas a Gita é uma crítica. O Krishna veio para criticar isso e restaurar o Shuddha Dharma, a pureza do Dharma. Ele desce como um avatar para corrigir essas imperfeições da época dele, né? Essas saídas escapistas. Ele veio para corrigir isso. Ele falou, olha, eu te ensino como cumprir as duas coisas. Veja que eu vou agir pelo não agir. Eu vou cumprir as duas metas, né? Primeiro eu vou quebrar com a tua ideia de conceito de que só uma casta pode isso, só outra casta pode aquilo. Eu vou atuar como um cocheiro, que já é uma coisa chocante para aquela tradição estruturada. Ele fala o Swadharma, né? Cumprir o seu Dharma, nesse sentido hinduísta, védico. Se você é um kshatriya, tua obrigação é atuar como um kshatriya. Se você é um servo, tua obrigação é atuar como um servo. Essa leitura é tão pobre, tão hinduísta, que o Krishna diz, olha, eu vou ser um servo.
eu vou ser o cocheiro. Eu não vou atuar nessa batalha como um kshatriya. E daí? E mesmo fazendo isso, eu vou estar cumprindo a sagrada ação, porque tenho desapego ao fruto da ação, vou estar mergindo as duas vias e atingindo o meu objetivo, que é restaurar o Dharma e revelar o Shuddha Yoga, revelar o Shuddha Dharma e levar a vitória aos Pandavas, para que vai se preparando o ambiente, para que essa verdade, com o decorrer dos séculos, se instaure pelo mundo, que é o que está acontecendo agora, e que para dentro desse grande projeto, outros grandes seres vieram e contribuíram. Né? Então, o Krishna, ele segue as duas vias. Ele tanto é alguém que segue a via do conhecimento, não tenha dúvida, segue não, ele é o próprio conhecimento, né? Como também ele manifesta, ele demonstra como é que se tem desapego ao fruto da ação. Né? Por quê? Porque se ele fosse apegado, tivesse vaidade, ou interesse em reinos, né? Ele ia pegar em armas, mas ele foi atuar como cocheiro. Ele, em função da dimensão dele. Mas essa situação se apresenta para cada um como se fosse uma estratégia, uma sutileza, porque o mundo te apresenta uma cilada, né? E ele te pede, resolva esse dilema. Então, para o Krishna resolver a charada dele, ele disse, eu resolvo a minha charada me comportando como um cocheiro dos Pandavas e dando meu exército para os Kauravas. E para o Arjuna ele dá a dica, você resolve a sua charada, né? Lembrando que você tem que atuar com o fogo, o ânimo e a atividade dos kshatriyas, mas com o coração do asceta. Faça as duas coisas, você está vivendo não mais o hinduísmo e esses dharmas védicos, um é contrário e contraditório com o outro, mas você vai estar vivendo a essência do Shuddha Dharma. Então, essa é a leitura que eu faço do 5º capítulo da Bhagavad Gita, que é a revelação do Krishna Dharma, ou seja, o Dharma que o Senhor Krishna veio trazer, que é o puro Dharma, daí a gente chamar, por delicadeza, de Shuddha Dharma, uma vez que não é chamado assim no texto da Gita. Em nenhum lugar, o Senhor Krishna diz, eu vou te revelar o Shuddha Dharma. Ele não fala isso, nem o Shuddha Yoga. Mas a gente sabe que é, porque quando ele fala que vai resgatar o puro e eterno e ancestral Dharma, ele está se referindo a isso que é puro. Então, é isso que é Shuddha. Mas o termo Shuddha não ocorre com esse sentido no texto. Terminei, Ivanildo. Obrigado, Rubens. Então vamos fazer na semana que vem. Deixa eu só fazer uma pergunta, Rubens. O que eu achei interessante aqui em tudo isso é o seguinte, de algum modo, tudo é muito interno, né? A renúncia, você que renuncia, etc. e tal. Mas no versículo 25, ele fala uma frase que eu achei interessante, que é assim, os videntes cujas máculas esgotaram-se, as dualidades foram destruídas, que são controlados em si mesmos e se deliciam com o bem de todos os seres, alcançam eles a extinção no fundamento universal. Ou seja, não basta você fazer isso internamente, você também precisa fazer isso de uma forma com os outros seres também, né? Senão parece que não tem fundamento, não é uma coisa interna e fica com você. Você parece que você tem que fazer essa renúncia e ela tem que ter uma extinção nas outras pessoas, nos outros seres, ou entender isso também, né? Então, Vanildo, posso fazer um pequeno comentário? Esse é o grande segredo do Shuddha Pranayama, que a gente comentou, que eu falei naquele momento lá, que é
Existe a unificação dos dois campos, interno e externo, que na Bhagavad Gita a gente se refere às vezes também lá com Kurukshetra e Dharmakshetra, né? Tem o campo externo e o campo interno. Você atuar desse interior, né? Como Krishna está pedindo para o Arjuna, é exatamente isso, né? Teu coração está desapegado do fruto da ação. Mas você vai, em nome do bem-estar de todos, executar agora uma ação difícil, mas que lá na frente visa o bem-estar e a felicidade de todos. E vai te trazer delícia, isso também, como tem que trazer, que é o reino virtuoso dos Pandavas que vai seguir. Então, você só é legítimo você fazer isso, você está com esse espírito. Mas você vai agir, você vai fazer, você tem toda a razão. Essa coisa de só interno, que é outra interpretação equivocada, gerou movimentos, principalmente na América do Norte, né? Que eles chamavam de, sei lá, até do Yogananda, hein? Self-realization, né? Que ganhou o apelido de a geração dos narcisistas, a geração dos egoístas, porque a geração daqueles que achavam que era possível se isolar do mundo, fechar os olhos e alcançar qualquer tipo de realização. Não. Se você anda para dentro, você anda para dentro no sentido que você está explodindo essa ideia de dentro e fora. A tua ação para dentro, ela se manifesta para fora, na ação para fora. O exemplo disso é Arjuna. É ele que vai dizer, ó, desapego ao fruto da ação. Não vou ter apego. Eu vou para a batalha. Agora tem um lado doloroso. Não tem problema. Agora tem um lado que é delicioso. Não tem problema igualmente. Por quê? Porque o único regozijo é interno. E ele se manifesta externamente, eu realizando a minha ação necessária. E o meu prazer é perceber que com isso eu contribuo para o plano divino para que tudo melhore. Aí sim vem esse deleite, né, daqui. Por quê? Porque eu estou percebendo o grande plano e que eu me vejo como parte dele, que você está contribuindo para trazer bem-estar para o mundo, para revelar para o Shuddhanama. Esse é o único deleite legítimo. E esse deleite, às vezes, vem por meio de ações difíceis. Na minha leitura. Então, você tem toda a razão. Você não pode querer ir para o interno. Aliás, esse é um equívoco que você vê em todos os lugares, né? E aí você tem uma geração de vaidosos, egoístas, pessoas que competem, não estão mais em busca de conhecimento, mas de liderança, de poder, de brilhar, fama, sucesso, tudo mais. Tudo vem dessa compreensão equivocada do que é o eu interno, né? O eu interno verdadeiro não é o que diz meu. O que diz meu é o ego, o inferior. O eu interno e verdadeiro é aquele que dissolve as fronteiras do interior e do exterior para poder realizar o bhavana, que é a expressão que você mais gosta. Então, é o bhavana a expressão máxima, que é isso que você falou, a minha interpretação. Mas, assim, eu sei que isso é polêmico, não tem a palavra definitiva, eu acho que você tem que ter direito à réplica, e se alguém quiser comentar, qualquer comentário é legítimo, porque é a experiência da própria pessoa. E aí, com isso, a gente pode ir encerrando, se ninguém mais tiver nada para falar. Eu não sei se você concorda, Bonito. Estou achando a tua expressão ainda assim. Não, fica tranquilo. É que o que eu tenho visto, Rubens, assim, eu leio pouco, mas o pouco que eu leio, eu vejo que em todas as escrituras, não necessariamente só no Gita, na Gita, ou
mas se você vê o Velho Testamento, onde quer que você vá, que sempre tem duas coisas. Tem luta por um poder, por um etc e tal, e tem definitivamente a, essa questão do ego sendo, sendo, sendo tratado, ou sendo que precisa ser silenciado. Eu acho que é uma palavra bem interessante que você fala, às vezes fala que ela quer acabar com o ego, mas não dá para acabar, mas dá para silenciar e você poder agir de uma forma. Isso é tão sutil que às vezes a gente passa batido e não percebe. Que praticamente 99,9% das nossas ações, elas estão carregadas com ego. Elas não são assim de uma. Você fala com uma pessoa, fala bom dia, se é o presidente de uma empresa, você dá um tratamento diferenciado. Se é um cara, em qualquer lugar que você vá, o ego está ali, né? Então, assim, você ter esse controle do que você está falando ou não, é bem difícil. Então, ler é muito mais fácil. Praticar é muito mais difícil, né? Mas é um treino que precisa ser feito, como dizem os coachings, né? Os coachings, sabendo disso, o que você vai fazer agora? Só lembrando que a gente tem um grande exemplo, né, do que é que significa esse sacro ofício, que é de submeter o ego, o sacrifício do ego, que é a crucifixas. Como é que fala esse negócio? Crucificação. Jesus na cruz, né? Quando a experiência de Jesus na cruz é ele se doando e se entregando e fazendo uma ação difícil e dolorosa, porque ninguém quer afasta de mim esse cálice, né? Mas que ao mesmo tempo tem esse gozo espiritual aqui do verso 25, né? Quando ele vai dizer perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? Porque de alguma maneira ele até fala para a pessoa do lado dele, né? Daqui a pouco a gente vai estar junto, se deliciando ao lado do Pai, né? Ou seja, ele realiza o sacrifício do ego pelo bem-estar do mundo, que é loka sangraha, né? O termo que a gente usa em sânscrito, né? Nada, se não for para esse bem-estar geral, você não pode estar na tua disciplina. A mínima ação que você faz para realizar você, a tua realização pessoal, ela não é independente da tua inserção no mundo. Então, se você estiver fazendo uma coisa para você alcançar a realização, isso, de alguma maneira, tem que estar gerando bem no mundo. Ou então você está enganado do caminho que você está seguindo. E esse bem no mundo é sutil. Não precisa ser uma coisa que você percebe igual necessariamente está frio, eu vou sair à noite para distribuir sopa e dar um agasalho para a pessoa necessitada. Esse é um trabalho para ser feito, é importante. Mas você pode estar numa atividade onde você está impedido disso. Até numa atividade muito mais sutil. Às vezes você está num retiro, em meditação, fazendo um voto de silêncio para passar um mês em jejum. Eu te garanto que o teu exercício de jejum é mais poderoso para ajudar aquela pessoa que está com fome do que um prato de sopa, porque o teu jejum vai estar levando para ele o verdadeiro alimento, que é o amor, que você está buscando. E às vezes, quando a gente dá o prato de sopa, é o que você falou, vai o ego junto, né? Eu estou dando prato de sopa e quero que alguém tire foto ali de como eu sou bonzinho, como estou fazendo a minha parte, como estou me preocupando com aquela pessoa, como se um prato de sopa fosse resolver qualquer coisa. Mas eu falei demais, vou deixar os outros falarem. Ok. Alguém mais quer fazer algum comentário? Como estamos? Ok. Então, eu vou pedir, então, para o senhor Eurípides, tudo bem? Tudo bem. Eu vou pedir, então, para o senhor, se eu tiver algo para comentar, o senhor comente, e
depois encerrar para a gente por hoje, por gentileza. Bom, boa noite a todos. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Eu acho nesse capítulo uma oportunidade muito grande para todos nós tomarmos consciência e exercitarmos do desapegos e desapegando de todas as coisas. E assim nós vamos nos preparando para entregarmos totalmente a Deus todos os nossos atos. Acho que isso que é fantástico. Se desapegando, chegar no final, Senhor, é do Senhor. Eu nada faço. Eu acho que esse capítulo nos convida a refletir e pôr em prática no dia a dia esses ensinamentos. Então, é só isso que eu queria falar. Então, vamos encerrar. Na presença da divina hierarquia, nós nos apresentemos tal como somos, com todas as nossas virtudes e com todos os nossos defeitos. E roguemos o onipotente poder de Deus que nos ampare, nos proteja e nos guie sempre em nosso progresso material e espiritual. Senhor Narayana, nós te entregamos, Senhor, totalmente o nosso ser, para que o Senhor possa nos conduzir a este progresso espiritual. Rogamos a Divina Mãe que nos alimente com a sua Shakti, que nós possamos cada dia mais melhorarmos e nos tornarmos novas criaturas, cheias de caráter, ética e moral. E assim sendo, vamos nos convergir totalmente os nossos sentidos na luz do coração, em forma de gratidão a todos que participaram desse estudo e a toda a humanidade. Vamos pronunciar por 3 vezes o Pranava Om, o nome sagrado de Deus. Coloquemos os nossos pensamentos na luz do coração e inspiremos. Que haja paz e harmonia em todos os mundos, para todos os seres. Namastê. 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 Boa noite a todos. Boa noite. Até a próxima. Namastê, boa noite, gratidão. Obrigado. Muito obrigado a todos. Namastê.